Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é terça, 23 de abril e este é o seu Diário Econômico. Desde o início da noite de ontem começou o feriado judaico de Pessach. Dura 8 dias, sendo que no começo e no fim do feriado tem ali maiores restrições em relação a trabalho e certas atividades cotidianas de quem comemora. Em 73, os ataques surpresas do Egito e da Síria contra Israel se deram bem no feriado, só que de Yom Kippur. Mas se existe dessa vez alguma vontade dos inimigos de Israel de fato não escalonar o conflito, um jeito seria demonstrar isso respeitando esse período. Talvez uma parte, então, da melhora dos mercados seja uma aposta nessa distensão do geopolítico, pelo menos até terça que vem, quando acaba o feriado. O petróleo caiu mais um pouquinho ontem, o ouro e os juros globais também. Outra aposta que eu tenho visto dos mercados é que esse macro mais complicado pode dar espaço para o micro melhor das empresas, principalmente aquelas que estão divulgando seus balanços lá nos Estados Unidos. Veja que o SP 500 caiu por 3 semanas seguidas até agora, que é uma sequência de perdas que raramente persistiu por tanto tempo na última década. Então vai que as ações estão se preparando para um rebote, que seja momentâneo, sei lá, mas por conta desses lucros que podem dar suporte de novo a elas. Os analistas começaram essa temporada de balanços esperando um crescimento ali dos lucros por ação das empresas de uns 5%. Só que a surpresa agregada até agora já é de 9% no caso do S&P, mas com a linha de receita ali no 0 a 0. Mas enfim, os números têm vindo melhores. Outro ponto de apoio desse apetite a risco de curto prazo tem vindo dos outros bancos centrais de países desenvolvidos que não o Fed. O representante do BC francês dentro do Banco Central Europeu disse que não necessariamente as incertezas sobre o petróleo evitariam um corte de juros por parte deles ali em junho. Ele cita nominalmente junho. Ele já vinha sendo um defensor mais vocal desses cortes, é verdade, mas enfim, ajuda ali no dia para os mercados. Agora, falando de Brasil, eu acho que o câmbio é a grande variável-chave ali, principalmente para a renda fixa. Como é pelo câmbio que todas essas incertezas lá de fora e do nosso fiscal também entram mais diretamente no modelo de inflação do Banco Central, é ele também, né, o câmbio que sugere qual deverá ser a chance do Copom cortar 25 ou 50 em maio. E isso faz preço na parte curta pré-fixada, né, esse 25 contra 50. Num câmbio ali de 5,17, o dólar ainda me diz que a redução de 0,25 seria o cenário básico do BC. O Copom só ficaria na dúvida entre 25 e 50 mesmo se a gente voltar ali para baixo de R$ 5,00 por dólares, a depender também das leituras qualitativas do cenário por parte do comitê, obviamente. Mas enfim, fechou na mínima o câmbio ontem. Para a agenda do dia, vale a gente olhar os primeiros sinais da atividade econômica global de abril, com os PMIs europeus que acabaram de sair e o americano também daqui mais tarde. O que a gente vinha vendo nesse começo de ano era uma sequência de surpresas positivas, não só com a atividade norte-americana, mas também espalhada pelo globo, inclusive Europa e um pouco de China. Eu até coloquei um gráfico bem bacana sobre isso nesse último Economês nosso. A ampliação desse impulso de crescimento global vinha permitindo inicialmente uma maior diversificação do desempenho do mercado de ações, vários mercados de ações andando bem, e de ativos também mais cíclicos, e também estava ali limitando na época a força do dólar americano, porque quando você vê crescimento robusto fora dos Estados Unidos, você também segura um pouco o dólar forte, mesmo que os Estados Unidos esteja bem. Para essa dinâmica voltar, além das economias seguirem nesse compasso positivo, obviamente o foco não pode seguir na inflação mais persistente que a gente está vendo principalmente nos Estados Unidos. O ponto é que o lado da atividade global ela é pró-risco, mas falta o fronte inflacionário deixar de maçaricar os juros. Vamos ver então sexta-feira com a inflação americana. Para terminar, aqui no Brasil o governo começou a se mexer para estancar a crise que supostamente existe entre o Planalto e o Congresso. Os ministros e os líderes da base aliada jantaram juntos para tentar justamente amenizar as coisas, reunir ali os deputados governistas para uma conversa mais ampla sobre política, para ir além das pautas legislativas, falar mais de política, não necessariamente do que eles estão votando. Além disso, o presidente Lula deve se reunir nos próximos dias com o Lira e com o Pacheco, como forma ali de tentar atenuar o embate entre ele, o Lira, e o Padilha. No lançamento do programa Acredita, voltado para o crédito, né, que o governo soltou ontem, o presidente Lula também fez um chamamento para os seus ministros entrarem mais nessa articulação com o Legislativo, citando nominalmente o Alckmin, o Haddad, entre outros. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.